Salve, horrendos e horrendas! Eu sou o Pobre Nerd e esse é o canal Pobreza Nerd. A história de uma guerra iminente entre o bem e o mal que podem decidir o futuro de uma nação. Tudo isso imerso em um cenário de cultura indiana. Tudo isso você encontra no primeiro livro da trilogia Shiva, Os Imortais de Meluha, um lançamento da editora N-Versus. Então, bora lá desvendar esses mistérios. Quando a editora N-Versus me propôs a parceria, eles me disseram para entrar no site para ver qual livro me chamava a atenção, qual livro eu achava que tinha mais a ver com o canal e comigo. Aí dei uma olhada e achei interessante a trilogia Shiva. Em primeiro lugar pela capa, em segundo eu li a sinopse e achei que a história tinha um potencial. Em terceiro lugar por ser uma trilogia, também que eu gosto muito de trilogias. E dessa trilogia, o primeiro livro é este, Os Imortais de Meluha, que é um livro de um autor indiano chamado Amish, que é dito aqui na capa que tem mais de 2 milhões de cópias vendidas já. Foi uma grata surpresa para mim escolher um livro pela capa e ter a sorte de me deparar com uma história tão legal, tão bem escrita. Esse livro conta a história do Shiva, que é um guerreiro tribal que vive em uma área privilegiada devido à localização de um grande rio, o que acaba gerando o interesse de outra tribo que está sempre investindo em ataques contra a tribo do Shiva, querendo tomar essas terras por serem terras mais férteis. Até que um dia um amigo chega a ele e propõe que ele se mude com a tribo dele para uma terra que tem fama de ser uma nação perfeita. E se mudando para essas terras, ao chegarem lá, ele acaba apresentando sinais que acabam o envolvendo em uma profecia e faz aquele povo ter certeza que ele é um tipo de Messias que chegou para salvar aquela nação. Nação essa que, com o passar dos dias, ele vai vendo que não é tão perfeita assim como eles pregam que seja. E de início ele não aceita muito essa responsabilidade. Ele pensa como que eu, um simples guerreiro tribal, vou ser incumbido de repente da noite para o dia por causa de um sinal tolo de governar e conduzir uma nação à vitória numa guerra que já está iminente. Mas vendo toda a dignidade que aquele povo tem, ele resolve se prontificar a ajudar, mesmo não acreditando ser esse tal Salvador que é pregado que ele seja. E é conduzido à capital daquela nação, onde se encontra o governo principal, para conhecer os governantes e ser apresentado ao povo como tal Messias, o tal Salvador. Ele embarca nessa jornada e no meio desse caminho ele acaba conhecendo a Sati, que é uma guerreira muito bonita, e acaba se apaixonando por ela. Mas tudo muito sóbrio, nada muito meloso assim para quem não gosta de romance. E até o livro em si, apesar de ter uma forte influência de cultura indiana, essa cultura acaba sendo apresentada de forma muito sóbria, sem querer impor questões filosóficas, apenas explicando de maneira mais direta, realmente mostrando como essa cultura rege a sociedade. Fala bastante do sistema de castas, que é um sistema que gera muita polêmica mundialmente, que até hoje ainda há relatos que existe na cultura indiana.
apesar de dizerem que não tem tanta influência como antigamente, mas ainda é possível encontrar traços desse sistema de castas. Sistema esse ao qual o Shiva na história não concorda. Essa história fala sobre decisões a serem tomadas e erros inevitáveis de serem cometidos para chegar na verdade final. E o Shiva, que havia saído de um local justamente para fugir de guerras tribais, acaba se encontrando no centro de uma guerra tribal muito maior do que a que ele enfrentava, e com a responsabilidade de comandar uma nação, sendo comparado a um deus. E ao mesmo tempo que ele reaviva essa fé desse povo, ele também discorda e luta contra as tradições para poder viver um amor que, devido a várias injustiças impostas por essa sociedade, é proibido. É um livro em capa comum que traz o que seria supostamente uma foto do personagem Shiva, traz o logo da Universos, trilogia Shiva 1, Os Imortais de Meluha. Tem um selo aqui informando que são mais de 2 milhões de cópias vendidas. Aqui embaixo traz o nome do autor, Amish. Apesar de ser uma capa comum, tem uma impressão bem bonita. É uma impressão em foto, mas traz cores bem nítidas. Aqui nessa abinha interna traz um mapa da região na qual a história se passa. Eu deixei marcado uma parte aqui que traz alguns símbolos que fazem parte da história e a explicação sobre eles. Então eles foram impressos coloridos. É a única parte assim diferente nessa impressão. O livro traz fontes com ótimo tamanho. Tem uma impressão de qualidade, sem falhas. É impresso em folhas amarelas. Tem essas pequenas separações que são feitas de símbolos. A Universo me enviou o primeiro e o segundo volume. E já tem mais ou menos uma data marcada para o lançamento do terceiro. Eu tô até enrolando um pouquinho para ler o segundo, que é O Segredo dos Nagas. Estou enrolando porque realmente a história conseguiu me pegar, conseguiu me deixar curioso para saber o resto. Então eu vou enrolar um pouquinho, esperando o lançamento do terceiro. Mas de cara, eu indico muito esse livro. Não é carregado em filosofia de religiosidade. Não é carregado em romance. É tudo muito bem dosado. Tem batalhas bem legais. Então eu recomendo muito esse livro da Universos. Gostei bastante. Gostei da qualidade da construção dele também. E é isso, Pobreza Nerd na área. Ficamos por aqui com mais esse review. Um forte abraço a todos. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. Inscrevam-se no canal. E valeu!